que é a macumba. Aham. O macumbeiro, macumba, é sempre colocado como uma coisa negativa, como uma coisa, né, pejorativa, aquela coisa. Então, por favor, professor, vai, me explica o que é de fato macumba. A palavra macumba, ela tem origem banto. Quando a gente fala banto, são os povos dessa região do Congo, de Angola. Tem muitas linguagens, muitas línguas. No Congo se fala o Kikongo e em Angola fala umbundo, zumbundo, chumbundo, quimbundo. Então, a palavra macumba aparece no Kikongo e aparece algumas variações em Angola também. No Kikongo, ma é plural. Por uma infelicidade, ma no Brasil é uma coisa ruim, né? Uma coisa má. Mas ma é sinônimo de plural. E cumba é um poeta, é um feiticeiro, é um sacerdote, é um xamã, é um médium. Então, macumba é uma reunião de feiticeiros, de médios, de xamãs, de sacerdotes. Na Bahia, as religiões afro-brasileiras foram chamadas de candomblé na Bahia. E no Rio de Janeiro, na década de 20, na década de 30, a religiosidade afro-brasileira no Rio de Janeiro tinha predominância banto ou bantu, que é diferente da iorubá que está na Bahia. Porque na iorubá você incorpora orixá. E na banto você também incorpora os seus ancestrais. Então essa tradição foi chamada de macumba, foi o nome daquela religiosidade. Eles faziam muitas oferendas na encruzilhada. Então, aquele ritual é a macumba, a oferenda na encruzilhada é a macumba, o tambor era chamado de macumba, o tocador de tambor era chamado de macumbeiro também, e por um preconceito e uma intolerância religiosa, aquilo passou a ser considerado uma coisa ruim, uma magia negativa, e daí vem magia negra, a magia do negro, considerado uma coisa ruim ou pejorativa. Daí vem a palavra macumba e ela se proliferou assim de forma pejorativa, né, indicando uma coisa negativa. Dessa prática macumba no Rio de Janeiro, ritual afro-brasileiro, uma parte dela, quando a palavra se torna muito pejorativa e muito perseguida, uma parte da macumba se torna uma umbanda mais africana. E uma outra parte da macumba se torna algo que a gente chama de quimbanda, que guarda as características mais fortes da macumba. E é de lá que vem a manifestação de Exu e Pombagira, por exemplo. Do quimbanda? Da quimbanda. Da macumba, né? E da macumba vai para umbanda mais africana, para quimbanda. Nessa mesma época, década de 20 e 30, você tem uma grande quantidade de centros espíritas que estão se africanizando e pegando uma cultura afro-ameríndia e vão se tornando uma umbanda mais espírita. Logo no Rio de Janeiro tem uma umbanda mais africana, chamada de umbanda molocom, umbanda trançada, umbanda mista, umbanda de almas em Angola ou angolinha, e você tem uma umbanda mais espírita, que é uma umbanda branca, uma umbanda popular. Então as duas se misturam e vão dando o que a gente conhece hoje como umbanda, que é um grande caldeirão de culturas, né? Algo plural. Mas essas diferenças são mínimas entre uma umbanda e outra? Depende, porque quando você tem uma prática de umbanda mais africana, então geralmente ela tem um sacrifício animal, ela tem um recolhimento, ela tem uma iniciação, ela tem um ritual mais fechado que se aproxima um pouco de alguns candomblés que a gente conhece. Se a umbanda é muito espírita e mais espírita, então ela não tem as práticas que são mais africanas. Muitos centros de umbanda, antigamente, de uma raiz bem espírita, nem atabaque não tinha, nem podia bater palma, muito menos o sacrifício animal. A grande maioria dos terreiros de umbanda não faz o sacrifício animal, mas quando tem um fundamento africano forte, faz o sacrifício animal. E sacrifício animal não é matança, não é matar um animal e jogar ele na rua. O sacrifício é, quando você vai se alimentar da carne do animal, ele vai morrer, mas ele morre rezando. Isso aqui é um sacrifício animal, é um abate religioso, né? Então, morre rezando. Você comeu a feijoada, o porco morreu. Você não sabe como morreu aquele porco porque você comprou a carne no açougue. Seria o kosher do judeu? Seria, com certeza, Entendi. Você tem sacrifício animal na tradição judaica, você tem o sacrifício no Islã, no hinduísmo, mas aí quando a tradição é africana, isso se torna Entendi. uma coisa muito negativa porque tem um preconceito. Existe uma intolerância racial que é um racismo religioso no Brasil.